Olá, pessoal! Este é mais um episódio da terceira temporada do Diversilíngua. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que é muito importante para o trabalho do tradutor, as Cat Tools. São várias, tem umas que são gratuitas, outras pagas. Afinal, tem que aprender sobre todas? Ficar com a gratuita ou melhor pagar uma Cat Tool mais famosa no mercado? Vamos responder essas perguntas daqui a pouco. Primeiro, eu vou apresentar os convidados de hoje. Luciana Gaelani Boldorini é formada em Publicidade, Propaganda e licenciada em Letras. Atua como tradutora e revisora de textos técnicos, publicitários e na localização de jogos de tabuleiros desde 2010 e participa também de um grupo de estudos e pesquisas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. É especialista em linguística aplicada, docência no ensino à distância e metodologia de ensino da língua inglesa. Estudou RPG como ferramenta didática na faculdade, tamanho é o gosto pelo assunto. Transformou seu hobby na sua profissão. Ivar Panazzolo Júnior é formado em Publicidade e Propaganda e tem especialização em Design Gráfico, Branding e Identidade Visual. Passou a se dedicar à tradução, atuando na área de literatura e de localização de jogos de tabuleiro, com mais de 62 traduções publicadas em 12 anos de carreira. Atualmente, trabalha também com revisão e criação de conteúdo em texto. Se interessa também por séries, livros, ficção, fotografia e pela criação de jogos de combates medievais. Olha, gente, o currículo de vocês é enorme! Bem-vindos ao podcast. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre como vocês começaram na tradução, tá? Antes de tudo, eu gostaria de avisar, Luciana Ivar, não precisa fechar o microfone, tá bom? Pode manter ele aberto a entrevista inteira. Então, quem começa? Ivar, Luciana, Unidunité? Deixa eu começo, tá? Beleza. Bom, assim, a história que eu costumo contar da minha passagem do mercado de publicidade para a parte de tradução, teve uma etapa no meio do caminho aí, né? Porque aqui no interior de São Paulo, onde a gente habita, onde a gente atua também, eu me formei em 2001, né? Então, na primeira década do século, nossa, parece que estou velho pra caramba, né? Assim, estava muito difícil, ainda era difícil a gente conseguir clientes que entendessem que o investimento em branding, investimento em publicidade, uma publicidade séria, além assim, de anúncio de jornal ou folheto, assim, que você entrega no semáforo, né? Que isso era um investimento e não um gasto. Então, para poder pagar os boletos, né, porque boletos acontecem, eles brotam assim, né? Eu já tentei tirar a caixa do correio para não ter chegar mais boleto, mas o carteiro joga pela janela assim mesmo. Assim. Aí eu comecei a dar aulas de inglês também. Fiquei nessa lida durante 10 anos. E foi uma experiência muito legal, sabe? Só que já indo mais para o final desses 10 anos, começou a bater aquela síndrome de burnout, né? E aí, assim, eu recebi uma oferta de emprego, né, de uma colega na época. Ela falou, ó, você tá meio cansado de dar aula, assim, tá achando que não tá rendendo, né? Eu falei, não tô cansado, cara, eu tô doente. É diferente, né? Ela falou, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar, vem fazer texto, né? Vem fazer tradução. Aí eu pensei, pô, meu, tradução? Ah, tá bom, né? Vamos lá ver o que era. Trabalhei durante 1 ano e meio com uma tradução, com versão, no caso, de textos da área de saúde. A gente fazia tradução de artigos da área de enfermagem naquela agência, né? E depois, assim, recebi um outro convite de uma outra amiga para trabalhar com literatura. Comecei como revisor, depois de ter revisado alguns livros, aí eu pedi para a editora, né? Eles já sabiam que o meu trabalho tinha qualidade, que eu entregava tudo no prazo, e, assim, não havia reclamações. Então eu falei, poxa, eu queria fazer um teste para ser tradutor também. Pode? Rola, né? Ah, não rola, pode fazer. Aí fiz o teste, passei, comecei a traduzir literatura. Isso foi em 2009, né? E aí, assim, venho assim com a literatura como carro-chefe durante a maior parte desse tempo e essas outras áreas que você citou no meu currículo aí que vieram acontecendo com o passar do tempo. E esse interesse em
ensinar para as pessoas, mostrar como é que funcionam as CAT Tools, veio por volta de 2018, quando a gente teve... enfim, a gente via que era muito complicado você conseguir aprender uma CAT Tool sozinho, tanto que a gente fala que a gente bateu muita cabeça para conseguir aprender a trabalhar com esse tipo de software, né? E aí veio aquela ideia, poxa, a gente não queria mais que os nossos colegas tivessem que passar por isso, né? Então, começamos a desenvolver esse curso. Ele passou por algumas versões, assim, até chegar nesse modelo que a gente tem hoje, e tem dado certo, né? Eu digo assim, em 2021, que foi quando a gente começou a trabalhar com os cursos de introdução às CAT Tools mesmo, a gente já está com uns 200 alunos que a gente atendeu só esse ano de 2021. Sem Uau. brincadeira. Parabéns. E aí, Legal. Lô? Eu vou tentar resumir, hein? Já são 20 e tantos anos trabalhando, então estou quase aposentando já, gente. Não sou tão velha assim. Mas a nossa trajetória é parecida, principalmente porque eu e Ivar, a gente se conhece desde 2000, eu acho. 2000. 2000, obrigada, 2000. Então, é bem parecido. Eu me formei em publicidade em 2002 e, como eu conheci o Ivar nessa época, a gente tinha a mesma formação e a gente tinha os mesmos hobbies, né? A gente jogava RPG e outros jogos. A gente montou uma agência e trabalhamos com publicidade um tempo. Mas, como ele mesmo disse, né? Trabalhar com publicidade não é uma coisa tão fácil assim, né? E eu sempre dei aula, eu dou aula desde os 16 anos de idade. Naquela época podia, gente, sem ser registrado, tá? Só para constar. Todo mundo fala, como assim? Eu falo, eu já dava aula antes da minha casa, mas tudo bem. Jovem, vocês não passaram na nossa época, tá? Vocês são muito jovens. Aí eu comecei a dar aula para os vizinhos, na verdade, quando eu tinha 15 anos. Aquela coisa, ajuda meu filho, você ajuda, né? E aí um colega falou, tem uma escola, tal, que tá começando, você não quer ir lá fazer um teste, tal? Falei, vou. E aí comecei a dar aula, né, com 16, e assim foi. Então, eu nunca parei de dar aula, na verdade. Eu gosto muito de dar aula. E como o Ivar falou que teve burnout, se eu tive burnout, não foi relacionado à aula, foi relacionado aos lugares que eu trabalhei. E aí eu já saía e, enfim, eu ia fazer o que eu gostava, que era dar aula. Mas sempre levei a publicidade junto, né? E sempre como redatora, enfim, atendimento também, né, Ivar? Aí, aí eu lembro que o Ivar, às vezes, falava assim, nossa, tem uns projetos meio grandes aqui, você não quer pegar alguma coisa? Eu falava, tá, legal. Até quando ele estava numa das empresas, eu fui trabalhar com ele na parte de tradução e de aula também, né? Foi uma época que a gente trabalhou junto de novo, e aí a gente... Aquela empresa era uma agência de tradução, mas a dona da empresa queria expandir para algumas coisas. Aí ela chamou a Luciana, mas você chegou a dar alguma aula lá, Lu? Você só conversou com ela? Não, eu fiz tradução aí, dei aula. Então. Eu faço qualquer negócio, dependendo, né? Pagando bem. Aí... E sempre continuei com a parte de redação, sempre trabalhei com empresas que faziam site na época, né? Imagina, no começo de 2000 era um boom dos sites, né, da internet. Então, sempre redigi muito como freelancer para outras empresas e tudo mais. E aí, a gente sempre tentou trabalhar junto, eu e Ivar, vai e volta. A gente sempre trocou muita figurinha, né? Não consigo pegar esse trampo, quer? E aí o outro, e vice-versa, né? Ele sempre passou para mim, não consigo fazer isso, quer? Então, a gente sempre trocou muito. A gente sempre gostou de trabalhar muito. E aí, em 2016, veio essa ideia de expandir, né? De trabalhar com jogos mesmo. E aí, a gente começou a nossa saga de trabalhar de verdade, só nós dois juntos, sem terceiros, quartos, quintos elementos. E foi aí que deu certo. E a gente começou a ir atrás, por exemplo... como eu voltei para a faculdade, né? Depois de 20 anos eu retomei estudos, comecei a participar de um grupo de estudo, eu falei, por que a gente não aborda os estudantes que produzem jogos, né? Aí a gente entrou em contato com a USP de São Carlos, e aí eu chamo eles de molecada, mas no bom sentido, né? A molecada hoje já está dando aula na faculdade. E é verdade. Aí entramos em contato com um grupo de estudos lá em jogos, que eles desenvolvem programação de jogos e tudo mais, desde trilha sonora até desenvolvimento e tudo.
Foi muito legal, eles chamaram a gente para dar 2 palestras lá e dar um curso de Cat Tools, a gente acabou dando um curso lá, e foi aí que a gente falou, poxa, legal, hein? Porque quando a gente começou a trabalhar com Cat Tools, né, com cliente de board game, de jogos, a gente sentiu essa dificuldade, a gente não sabia o que era, só falaram pra gente, ó, chega lá e tem essa ferramenta aqui para vocês usarem, tá aqui o manual, não, tá aqui o manual não, né? Se vira com o manual. O Ivar, que é o rei do manual, foi lá, disponibilizou o manual pra gente, colocou um programa em um computador dele, e a gente trabalhava levando o computador na casa um do outro, e com o manual do lado, descobrindo como fazia. Nossa, isso que é parceria, hein? E a gente... É que a gente mora muito perto. A gente morava no mesmo bairro, né? Agora eu estou no bairro vizinho. É verdade. Mas, assim, para você ter uma noção, quer dizer, são processos que, como a gente não entendia toda a ferramenta, a gente não sabia que não precisava fazer tudo isso, sabe? Exato. Mas, né, enfim, tinha que entregar o trabalho. Então, a gente focou assim, ok, o trabalho está em um computador, será feito em um computador. Então, o que ia não eram os arquivos, era o computador inteiro que ia para casa de um do outro. Por incrível que pareça. Era uma troca quase diária de trabalho, assim, um levar o computador na casa do outro. Porque a gente sempre trabalhou com uma tradução em revisão ou 2 revisões, duas versões, 2 traduções. Na verdade, esse é o nosso carro-chefe diferencial, né? De diferencial. Nós fazemos o serviço 2 vezes pelo preço de um. Sim, né? Não pode fazer assim, né? Tô fazendo vídeo, mas não dá. Não dá. Mas, ou seja, o trabalho é atestado por 2 pessoas, né? Que aí estudaram bastante para chegar até aí, mas para entregar um trabalho final muito bem feito. Né? Essa é a nossa premissa. Então, falando de toda essa barra aí de manual e tudo mais que vocês tiveram que decifrar para conseguir utilizar essa Cat Tool, que Cat Tool foi essa, gente? Era o MemoQ. A primeira Cat Tool com que a gente trabalhou foi o MemoQ, né, que o nosso cliente, não podemos falar o nome do cliente, né, porque não tem problema nenhum, tá? Que era a Galápagos Jogos, né? Eles falaram, ó, o nosso trabalho é feito na Cat Tool. Então, a gente usa o MemoQ, vocês fazem o trabalho aí, né? Vocês têm ele? Falei, temos, tá? Temos, porque eu tinha ganhado uma licença do MemoQ no Profit, um dos congressos que aconteceu lá em São Paulo, capital, né? Então, eu falo, não, beleza, eu tenho o programa. O que foi nossa sorte, né? O que foi nossa sorte. Mas, antes de tudo, né, eu acho que de repente pode ter tradutores iniciantes ou pessoas só interessadas, curiosas no assunto, e a gente está falando de Cat Tool, mas afinal, vamos começar do começo. O que é uma Cat Tool? Né? Por que vocês precisavam tanto dominar essa ferramenta? Eu acho que é melhor a gente começar assim. Boa. Beleza. Bom, assim, a gente deu alguns cursos, né? E a gente está reformulando alguns deles, então eu vou até dar um spoiler aqui da introdução do curso novo, que vai ser a partir do ano que vem, né? A Cat Tool, cara, é um programa no computador, mas ele pode ser um programa que você instala, pode ser um site que você acessa e trabalha dentro do site, né? Mas é um programa cuja função, a função dela é muito simples, é otimizar o seu trabalho e você reaproveitar traduções que você já fez e já armazenou em um banco de dados que a gente chama de memória de tradução. Então, se eu pego uma frase, vou pegar uma frase besta, aqui, ó. The book is on the table, tá? Que o pessoal conhece, né? Se eu traduzir essa frase uma vez, eu armazenar essa frase, essa sentença na memória de tradução, toda vez que essa frase aparecer de novo em algum texto, ou se aparecer alguma coisa parecida com o The book is on the table, né? Pode ser um The book is under the table, né? E The books are on the table, eu consigo reaproveitar ou a frase inteira, ou fragmentos dessa frase, né? E depois eu faço ajustes somente onde precisa. Então, basicamente, eu traduzo as minhas coisas uma vez só. E depois eu reaproveito, conforme a ferramenta vai encontrando trechos que já foram traduzidos e que constam desse banco de dados, dessa memória de tradução, você vai reaproveitando, o trabalho vai ficando mais rápido, né? Você vai só ou repetindo, se for realmente igual, ou você, essa sentença tem 10 palavras. Dessas 10, 8 são repetidas, eu tenho que trocar 2 aqui, porque é uma conjugação diferente,
porque é um pronome diferente, alguma coisa assim. Tá? Sim. Então, a Cat Tool, o miolo da coisa é isso. E também eu posso armazenar na Cat Tools algumas sentenças, algumas expressões, alguns nomes assim, que aparecem com frequência. Né? Esse é o glossário. Então, toda vez que aparece na sua tradução uma palavra, um termo, uma expressão que está no glossário, você não precisa digitar ela inteira. Você coloca um atalho ali, né? Se for uma expressão grande, por exemplo, você já economiza na sua digitação. Então, a Cat Tool, assim, a princípio, ela serve para isso. Tá? E, assim, é por isso que é uma ferramenta muito usada, especialmente por tradutores de áreas mais técnicas. Mas ela pode ser utilizada, né, por tradutores de qualquer área. A gente fala que são mais técnicas assim porque são as áreas onde você tem, onde ocorrem maiores repetições de trechos ou de frases de texto para texto. Falando nisso... Espero ter sido claro, né? Porque isso aqui vai entrar no curso do ano que vem, essa explicação aqui. Sim, claríssimo. Isso faz com que eu entre na próxima pergunta, né? Você falou que pode ser usado em qualquer área, mas existem áreas em que a Cat Tool não é necessária ou que ainda há resistência? Tem. O Ivar mesmo fala que na literária, que ele já faz um tempo, né? Ele tem 62 livros já traduzidos, e só agora que ele está começando a usar a Cat Tool para isso. Por quê? A repetição não é o forte, né, no literário, né? E nem as legendas, por exemplo. Né? O texto é muito mais diversificado, não tem tanta repetição. Mas a gente pode contar com outras funções das Cat Tools, né? Que é o Machine Translation, que ajuda muito a gente na correria, tem alinhamento de texto, preparação. Então, assim, houve quem sabe no passado, uma resistência, mas eu acho que as pessoas estão acostumando. Até, Ivar, conta aí, até você começou a usar em literária agora, né? Até eu, cara, porque desses 62 livros que foram publicados, e na Cat Tool eu fiz tá? Desses que foram publicados. Eu terminei outro essa semana, mas ele não foi publicado ainda, né? O que acontece no caso das legendas é que as Cat Tools ainda não estão prontas para fazer toda aquela parte de minutagem e de colocar o texto no momento certo no filme. Você até pode fazer a tradução, mas depois você vai ter que colocar a legenda tal, no horário tal, no minuto, segundo, etc. e tal, né? Então, ainda não se usa muito também na tradução para dublagem também. Ainda é um processo que um amigo nosso falou que eu achei um termo que ele descreveu de um jeito muito legal, cara. Ele falou que é um processo artesanal, porque é você, o vídeo e o Word ali do lado. Eu até achei bonito, cara. Eu já fiz, né? Eu já fiz, inclusive, um curso de tradução para dublagem há muito tempo, em 2016. E, assim, você pega o script, e aí tem várias técnicas, né, e atalhos de Word que você vai aprendendo para limpar o script, para deixar só as falas. E aí depois você vai moldando, né? Às vezes com os gestos, né, do personagem. Então, realmente é bem artesanal. Ele resumiu muito certo, muito precisamente. É isso mesmo. E tem software para isso hoje em dia, né? Então, de legendagem, por exemplo, que é específico para isso. Então, acho que a Cat Tool é mais para tradução e tradução técnica mesmo, que a gente tem muita repetição, usa manuais, assim, é bem... Nossa, é muito fácil. Na área acadêmica eu uso demais, principalmente assim, pela frequência que eu uso de temas, né? Eu sou da área de humanas, né? De educação. Então eu pego muito assunto relacionado, então ela já fica armazenada. Eu falo que ela já me conhece já. Eu chego perto, ela já fala, já sei o que eu tenho que fazer. Ai, que legal. Semana passada eu participei de uma oficina de tradução de quadrinhos, né? E aí essa pergunta surgiu, né? Se a instrutora usava, se ela conhecia a Cat Tool, ela falou que o processo de tradução em quadrinhos, ele não se adequa. A Cat Tool não é muito adequada para tradução de quadrinhos. Porque assim como no audiovisual, na legenda, você tem um espaço delimitado, que ele raramente muda, né? Na verdade quase nunca. E existe também a questão de, muitas vezes nos quadrinhos, você não tem só os balões, o texto dos balões, você tem textos de fundo também, que já vêm desenhados, então não são fontes, não é texto que pode ser alterado.
Então, se a Cat Tool fosse utilizada para fazer tradução de quadrinhos, você traduziria só os balões, mas ainda assim teria que repassar todo o texto para ver se tem algum outro elemento que a Cat Tool não pegou, porque ele não é considerado texto, ele faz parte do desenho ali, né? Exatamente. Então, gente, como eu comentei no início do episódio, né, existem cat tools pagas, cat tools gratuitas. Então, é realmente necessário comprar uma ou é possível ter um conhecimento razoável com alguma cat tool gratuita? Assim, que possa servir para os outros, para os pagos. Qual a opinião de vocês sobre isso? O conselho que a gente dá, essa pergunta também é bem comum, e assim, poxa, o pessoal pergunta por que o investimento em uma Cat Tool, geralmente ele fica na casa dos 300, 400, 500 dólares, né? 500 euros, assim, no caso do MemoQ. E assim, gente, são programas excelentes com muitas funções, mas às vezes você pagar tudo isso de primeira, sem você saber se vai ter como o cliente que vai... Não, o cliente você vai ter, só não sabe quando que eles vão chegar, né? Mas muitas vezes também o período de avaliação gratuita que eles dão é de um mês. Em um mês você não consegue, às vezes, se você não estiver ali em cima todo dia, você não consegue também dominar muitas coisas, ou pelo menos nada muito além do básico, numa Cat Tool paga, né? Então, o que a gente fala? Começa com uma gratuita, né? Aprende ela, e depois, se você precisar, se o teu cliente exigir uma Cat Tool paga, aí você faz esse investimento, que você tendo um cliente que te manda trabalhos, né? Esse investimento acaba se pagando em pouco tempo, né? Das Cat Tools que existem, que são pagas, as mais famosas são o MemoQ, né? E o STL Studio, que o pessoal chamava de Tradus até um tempo atrás, parece que agora ele é chamado só de Studio, a partir da versão 2021. Não sei, não sou usuário do Tradus, tá? Eu gosto do MemoQ, dessas versões pagas. Existem outras também, como o Swordfish, por exemplo, tem o WordFast também. O WordFast já é mais antigo, mas ele ainda tem uma base de usuários bem famosa. E aí você tem as Cat Tools gratuitas. Você tem uma também que já é um pouco mais antiga, que é o Omega T, o pessoal fala muito bem dela, tá? Sim, eu já usei, foi a primeira, eu acho. Acho que foi a minha primeira. O Omega T, assim, o que eu falo pra galera, fala, cara, se a tua justificativa para usar o Omega T é porque ele é gratuito, sabe? Então tem alternativas melhores. Melhores eu digo assim, mais fáceis de usar, mais completas, com mais funções, que são essas Cat Tools online, como o MateCat, que é uma plataforma italiana, né? Você loga no site, qualquer computador você consegue usar, né? Porque você trabalha dentro do navegador. E tem o SmartCat, que é uma ferramenta russa, né? É a mesma coisa, gente. Você, com qualquer computador, você loga no site, você consegue utilizar. Ele é bom, eles são bons para quem tem computadores um pouco mais modestos, assim. O MemoQ e o Tradus, eles precisam de máquinas um pouco mais parrudas para rodar bem, né? Eu tenho um notebook aqui, por exemplo, ele está com o MemoQ instalado. Para rodar nele sozinho, ok, mas quando eu coloco uma segunda tela, ele já começa a dar umas engasgadas, assim, né? Coisa que não acontece, por exemplo, com o SmartCat. E como o SmartCat ele é gratuito e ele é bem completo, tem muitas coisas assim, é esse o software que a gente utiliza como base do nosso curso. Porque uma coisa muito interessante também do trabalho com todas as Cat Tools é que depois que você aprende a trabalhar com uma delas, você passar para outra Cat Tool é muito tranquilo, que você vai ter que aprender. São alguns atalhos que são diferentes, algumas outras funções que talvez a Cat Tool que você tem não tenha, né, ou que seja diferente, mas de maneira geral, o trabalho com as Cat Tools, se você aprendeu a mexer com uma, você consegue mexer com todas as outras sem dificuldade, né? Então a gente escolheu o SmartCat como base para poder ensinar os tradutores a usarem esse tipo de programa, justamente por isso. Ele é gratuito, ele é completo, você não tem um período de um mês inteiro, às vezes tem outras coisas para fazer, sabe? Então você tem aí um período para você ir utilizando o tempo que você precisar, e a hora que você sentir a necessidade de investir numa ferramenta, aí você investe. Mas também tem casos que o cliente às vezes dá aquela chave, né? Sim. No começo No começo aconteceu com a gente. A gente não.
o SmartCat não tinha a configuração dele para a empresa antigamente, era paga, né? Precisava ter uma licença. Hoje eles disponibilizaram gratuitamente. Mas aí nosso cliente tinha a chave, e aí ele criava o projeto para a gente, na verdade, porque ele pagava a licença do avançado que a gente fala, né? Do plano empresa, e aí a gente tinha acesso ao projeto em casa. Então era. Mas hoje pode acontecer isso também. O cliente paga e você usa uma chave lá que ele designou para você. Tranquilamente. A chave, né? E é vamos supor, o Trados, né? Você vai trabalhar nesse projeto aqui, você vai levar uma semana. O cliente te manda uma chave, você ativa o Trados, faz todo o trabalho. Na hora que você entregar, você desativa e avisa o cliente, a chave está desativada, né? Você pode usar essa chave com outro tradutor. Isso é uma coisa que eu não sei se ainda estão fazendo isso hoje em dia, mas já foi um procedimento bem comum. Tá? Não sei como é que está hoje em dia, se ainda se usa esse tipo esse meio de trabalhar. Não sei. Eu imagino que sim. O legal das Cats Online é que assim, o cliente monta o projeto e ele consegue ver todas as etapas, da onde ele estiver. Se tiver outro país, outro estado, não interessa. Ele colocou lá um período que você tem que cumprir e as etapas, né? Se é tradução, se é revisão, se é versão, enfim. Então, ele consegue ver onde você está, como está o seu andamento. Então, ele tem um controle maior, né? Se o seu gerente entender de Cat Tool, né? Tem muitas empresas que são particulares que não tem. Fala assim, faz aí, onde você quiser, faz na mão. Não quer saber, ele quer o serviço pronto. Né? Então, mas tem empresa que fala, não, eu sou gerente, eu quero controlar o trabalho de vocês tranquilamente, ele consegue acessar de lá e ver nosso login e acessar o nosso trabalho. Até, bem legal. Até porque eles têm prazo, eu quero ver o texto do tradutor aparecendo lá enquanto ele digita, né? Você consegue assistir. É verdade. Isso eu não sabia, esse detalhe. Consegue ver ao vivo. Uau. Medo. Muito bem. Agora, medo. Eu fico com medo, gente. Eu nunca trabalhei desse jeito, até porque eu trabalho mais com audiovisual. Mas vamos nessa. Ivan, eu fiquei um pouco curiosa para saber como é que foi a tua experiência, então, com a Cat Tool sendo tradutor literário, né? Porque eu também já fiz oficinas, né? Se não me engano, foi com o PT Rissati, né? E ele foi meio recente em relação a essa coisa da Cat Tool. E para você, como é que foi? Assim, comparado com o trabalho que você fazia já desde o início. Não sei se você faz em 2 telas, como é que você faz sem Cat Tool e com Cat Tool. Acho que seria até melhor explicar isso. A tradução artesanal, né? Vamos falar assim, artesanal, isso. Como diria o nosso amigo Paulo Noriega. Então, a tradução artesanal tradicional com o Word, então, um monitor ou 2 monitores, né? Em um monitor, ou num lado está o PDF do arquivo, no outro está a janela do Word. Eu estou lá, né? Vou rolando uma tela de um lado, vou digitando aqui do outro, e assim eu vou durante toda a execução do projeto. Então, foi assim que eu trabalhei durante 12 anos, quase, por aí. Só que é o seguinte, né? Chegou aquele momento em que o pessoal fala assim, porra, você está dando aula de Cat Tool, você não usa, né? Falei, vamos parar com esse negócio de casa de ferreiro e espeto de pau aqui, porque, assim, pegar mal, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando você está numa Cat Tool, existem algumas diferenças de fluxo de trabalho. Ou seja, quando você coloca um texto, qualquer texto, numa Cat Tool, você não vê mais, por exemplo, o texto dividido em parágrafos. Você não vê se tem alguma formatação, se tem alguma fonte com tamanho diferente, espaço com lista, daquelas listas com bolinha ou com números, né? Você vê só o texto. E uma das coisas que eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar foi não ver mais os parágrafos, né? O texto dividido em parágrafos. A Cat Tool divide o texto somente em sentenças, que viram segmentos, e você traduz sentença por sentença. Na hora que você termina de trabalhar, de fazer a tradução, a própria Cat Tool se encarrega de montar todo o texto de novo. Se esse parágrafo tinha 6 sentenças e o de baixo tinha 3, depois tinha 4, né? A própria Cat Tool cuida de organizar tudo isso aí direitinho, de acordo com o original.
Então, assim, eu demorei uma semana e meia para me acostumar, né? Para não ficar olhando no original toda hora, né, porque eu fazia isso, né, para ter certeza de que está tudo certo, né? Que eu estou fazendo as quebras no local certo, especialmente porque muitos dos livros em inglês, para não dizer todos, né? Os livros em inglês que eu traduzi, os diálogos sempre vêm entre aspas. E no português eles vêm entre travessões, né? Mas nem sempre assim. Você trocar todas as aspas para tudo que é travessão não dá certo. Você tem que ir com um pouco mais de calma nisso aí. E tem também travessões no meio do parágrafo, quando você vai fazer alguma explicativa, quando faz uma pausa, né? Algo do tipo. Então, demorei um pouquinho para me acostumar com isso. Eu não abandonei totalmente o Word, porque depois que eu faço a tradução na Cat Tool, eu fecho aquele arquivo, né, salvo no formato Word, aí eu parto para aquela última etapa, que é a releitura e os ajustes. Então, a releitura e os ajustes, antes de entregar para o cliente, eu ainda faço ela toda no Word, porque eu consigo ver a parte de formatação, se o parágrafo está certinho, se o negrito que tinha que estar de um lado está ok, né? Se alguma formatação que eu resolvi acrescentar ou alguma quebra de linha, quebra de parágrafo, alguma interferência maior no texto que eu precisei fazer, se ela está do jeito certo, porque as editoras, editora é um tipo de empresa que ainda tem uma mentalidade assim, meu trabalho é com papel, né? Então, eles você vai traduzir no Word, na CatTool, para eles não faz diferença, sabe? Eles querem o texto pronto. Só não querem, claro, que ninguém entregue nada passado só na tradução automática, né? Porque aí também fica muito feio. Mas é isso. Então, essas diferenças de fluxo de trabalho, eu levei um pouco de tempo para conseguir me acostumar, né? Teve um outro livro que eu fiz no Maquette Tool também, que o cliente pedia formatações específicas, né? Eu falei dessa dos diálogos, essa era uma delas. Mas, por exemplo, pensamento do personagem, no original a formatação vinha em itálico. Na tradução, os pensamentos têm que estar entre aspas e sem itálico, né? Então, tudo isso aí foi algo que eu tive que conferir manualmente no arquivo do Word depois que a tradução já estava feita, né? Então, eu não me sinto seguro em abandonar totalmente o Word, mas eu estou deixando ele na função em que ele se dá melhor, né? O Word ele é uma ferramenta de redação, não necessariamente de tradução, né? Ele tem um pouquinho de layout também, então é isso que eu preciso do Word, coisas que nem todas as Cat Tools conseguem fazer. Tá certo. Muito bem, agora, Luciana, mudando um pouquinho de assunto, você também vem da área acadêmica, né? E nós sabemos que o tradutor ele não precisa necessariamente de uma formação para poder ser tradutor. Porém, eu gostaria de saber qual a influência que a carreira acadêmica teve, ou ainda tem, ou já teve, no seu trabalho como tradutora. Olha, eu sou suspeita para falar, porque assim, o Ivar sabe, eu sou viciada em estudar. Sempre fui viciada em ler, sempre fui viciada em gibi, HQ, enfim, em leitura, mas estudar também nunca parei, né? Sempre. Agora foi recente minha volta para academia mesmo. Mas é uma diferença imensa. Claro, a gente não tem que ser formado em tradução ou ter formação, mas te dá um estímulo muito grande de buscar, sempre buscar mais e mais e mais, nunca ficar estagnado. Eu conheço pessoas que falam assim: eu dou aula e eu traduzo de vez em quando, e eu faço no Word mesmo, e para mim tá bom. E eu vivo falando, mas tem cursos, tem palestras, tem empresas, né, que oferecem cursos por uma quantidade, por um preço muito viável para se especializar. Você ouve outras pessoas comentando, você faz um networking, entra no mercado mais facilmente, é chamado para outras coisas. Não quero. Não, para mim já tá bom. E a gente sabe que não é muito assim, porque assim, a tradução ou a legendagem, a dublagem, enfim, demanda muita pesquisa, né? Então, a gente vai, sei lá, pegar um artigo de engenharia. O que eu sei de engenharia? Nada. Mas a gente
tem que pesquisar demais. Então, isso acaba influenciando, né? E aí, com a academia, os estudos acadêmicos, você acaba entendendo muito da mecânica, de linguagem, de linguística, e isso contribui muito, né, para entender o funcionamento, origem, e buscar sempre mais e mais e mais, né? Eu falo, eu não sou base de parâmetro, não. Pessoa que faz 4 especializações em um ano, não é muita Nossa. não é muita base de comparação, né? Essa é a pessoa que aproveitou a quarentena de um jeito acadêmico. Pois é, ficou bem produtivo, né? Pois é. De certa forma eu concordo com você. Eu fiz essa pergunta até por um motivo pessoal, porque realmente eu quero fazer pesquisa nessa área, então, às vezes eu paro para pensar no que isso vai contribuir, porque eu tenho que refletir sobre isso, né? E Sim, todo mundo que quer estudar tradução também tem que refletir sobre isso. Se você quer virar um pesquisador, no que isso vai influenciar na sua carreira, no seu fazer tradutório, né? sim. E tem inúmeras pesquisas em tradução, em história da linguagem, tem muitas publicações, não é limitado, depende qual o seu interesse em pesquisa. Né? Eu, por exemplo, o meu viés é análise de discurso de matriz francesa. Ah, É, eu adoro. Eu também. Então, por exemplo, contribuição da psicanálise, por exemplo, foi fantástica para entender por que eu trabalho com jogos hoje em dia. Né? Então, fazendo uma autoanálise aí, bem superficial, viu, gente? Pelo amor de Deus. Gente, estou adorando. Fala. Pode continuar. Você falou Mas análise de discurso, pronto. não, delícia. É É uma é delícia. tão complexo que vira uma delícia. E aí você acaba entendendo por que, fala assim, nossa, tá, agora eu sei por que eu trabalho com jogos, por que eu trabalho com HQ, por que eu faço tudo isso. Porque é uma escolha que já está aí, né, fazendo parte de você desde quando eu nasci, praticamente. E aí você vai falar assim, quando eu falo no meu mini currículo, que eu fiz do meu hobby o meu ganha-pão, não deixa de ser na minha formação, né? Como ser humano, como sujeito mesmo. A gente vai introduzindo isso no nosso cotidiano e vai enviesando para esse lado, né? Ainda bem, adoro. É. Então, já que você falou de jogos de tabuleiro, como é que foi para vocês esse caminho, né? De vocês gostarem, no seu caso, particularmente de RPG. A Ivar também não deve gostar pra caramba, É, né? Não gosta, gosta pouco, né? E aí, como é que isso foi enveredando, né? Porque vocês trabalhavam com publicidade, aí entrou numa agência, começou a traduzir o que tinha. E aí, como é que foi chegando justamente jogos de tabuleiro? A conta eu culpa é conto. toda da Luciana, tá? A culpa é toda da Luciana, Então, a tá? Luciana vai ter que Tá. falar. Vai ter que dar um Porque, depoimento assim, aqui. eu admiro a Luciana por causa disso, porque, assim, a gente fala que, assim, por exemplo, eu falo que a Luciana é o núcleo acadêmico do nosso projeto, e ela fala que eu sou o núcleo de mercado, né? Ok. Eu faço networking com os tradutores, a Luciana faz networking público, né? Então, ok. É verdade. Só que, assim, cara, a Luciana é uma pessoa que tem muito mais coragem do que eu para muita coisa. É. A minha premissa é vai e faz. Ah, mas para mim não tem mas. Se você não sabe o que vai acontecer, por que você está colocando empecilho antes? O não, você já tem, você não está fazendo. Né? Então é meter a cara. Eu falo que é meter a cara mesmo, sabe? Carça a cara, que a gente fala aqui no interior, interior. Carça a sua cara e fala assim: oi, tudo bem? Nós somos tradutores tal, e então, por coincidência, nós somos nerds, né? Nós somos. Agora é geek, né? Mas a É. gente é velho, então a gente era nerd na escola. Então, assim, nós temos experiência como público, como jogador de Atari, como leitor de gibi, não é HQ, é gibi. Então, a gente joga RPG desde sei lá quantos anos de idade. Então, a gente manja do seu produto. Então, eu acho que esse foi o nosso grande diferencial. A gente teve um colega que deu a ideia, mas não saiu muito do papel. Eu falei, quer saber? Dá aqui essa ideia que eu vou meter as caras e falar, oi, tudo bem? Nós somos essas pessoas aqui, nerds que você está vendo, e nós somos tradutores, né? A gente joga tabuleiro, a gente vê filme, a gente faz, né? Isso contribui muito, na verdade, porque a gente já conhece o produto final e a gente sabe que linguagem tem que atingir o público.
E aí a gente acabou fazendo um teste, deu super certo, e aí começou a produção em louca. A gente era Vou só fazer chamado. um, Ah, só fazer uma, só fazer uma interrupção aqui, né? Porque a Lu escreveu esse e-mail, né? Eu falei, Lu, você vai mandar para quem isso aí, meu? A gente não tem experiência nessa área, a gente não conhece ninguém nessa área, tá? A gente, assim, tem o conhecimento de público mesmo, mas a gente nunca, assim, pegou para trabalhar em cima disso ainda, né? Ela falou, meu, como assim, para quem vai mandar? Já mandei. Eita! mandei para uma galera, inclusive. Fez Tipo, a lista Google, das empresas e mandou, sabe? Google, gente, Google, Google, a melhor coisa que inventaram. Eu sou fã de carteirinha, assim, Google, tudo que eu quero tá no Google. Então eu fui lá, meti uma lista de empresas, falei, bora, vamos mandar. Falei, para que será que alguém precisa de texto? Quem será que vai precisar de texto? Ou em português, ou versão, ou tradução, ou jogos, ou... Comecei a mandar, a gente criou um e-mail super bonitinho, e a gente teve respostas negativas. A maioria, claro, né? Quando você faz uma prospecção, a gente faz base de retorno de 10% ou menos, né? Qualquer vendedor tem essa. Então, o vendedor, na verdade, porque nós somos uma empresa de duas pessoas que faz o trabalho de umas 10. Então, essa é a vida do microempresário brasileiro, né? E aí, a gente, fazendo essa prospecção, a gente tem uma base de retorno de 10% ou menos. É normal. Né? Tem gente que não lê, vai lá e apaga direto. E tem gente que não, que fala, tal, quanto que é, quanto vocês cobram, como é que funciona, vamos negociar. Então, foi numa dessas que a gente teve um bom retorno, falou, vou mandar aí um primeiro projeto para vocês, vou ver como é que vocês se saem. E aí, já emendou uma coisa na outra, uma coisa na outra, a gente chegou a fazer, sei lá, 2, 3 jogos por mês, né? Então, foi uma época muito doida, foi pancadaria, Coisa mas que. uma Vocês delícia. queriam, vocês tiveram. Exato, Mas, assim, né? o mais importante, assim, eu sempre fui muito calcado na questão, poxa, vamos ter, não, aposta na experiência, né? Mas, cara, um argumento que a Luciana usou, sabe, foi o que conquistou o cliente. Fala, pô, o que eu mais gostei foi quando vocês falaram isso aqui no e-mail de vocês. Nós somos geeks, a gente usa o produto de vocês. Exato. Tá? Mas na Bela academia. dica. Mas voltar à faculdade também foi a mesma coisa. Passou 20 anos que eu tinha me formado e eu falei assim: eu quero voltar a estudar. Pronto, já comprei minha casa, já casei, já tenho isso, já tenho, sabe quando já tenho um gato, tenho dois, tenho um cachorro. Eu falei: já não tem mais o que eu quero, agora eu quero estudar. E aí eu falei juntou eu e meu marido e falei assim, ó, escolhe aí uma disciplina pra gente fazer de ouvinte aqui, porque a faculdade é aqui, né? Na própria cidade. Eu falei, a gente não tem dinheiro, então vai ter que ser pública. Então você rala para entrar, dane-se. Aí ele escolheu uma disciplina, entrou, o professor dele amou ele e já entrou no projeto. Eu carcei a cara também, falei, oi, tudo bem? Eu vim aqui fazer uma entrevista para uma disciplina como ouvinte. A professora para mim falou assim, você fez o quê? Eu falei, publicidade. Ela fez, e o que você está fazendo na área de educação? Eu falei, é porque eu dou aula faz muito tempo. Ela. Eu falei, eu só estou sendo humilde, eu tô aqui para tomar um não mesmo. Se você não quiser que eu fique, eu não fico. Eu só quero fazer essa disciplina. Acabou a disciplina, gostei. Falei, nossa, que legal voltar para faculdade, né? Gostoso. Ela falou, eu tenho um grupo de estudo. Eu falei, como faz para entrar? Ela falou, tem uma entrevista. Eu falei, que hora? Ela falou assim, mas você vai que foi? Eu falei, vou. Eu sou aquela pessoa que vou lá e tento. Eu acho que eu fui, para tudo. Eu não tenho problema com rejeição, gente, juro. Não tenho Trabalhar problema isso na com. análise. Eu sou assim, o próximo, sabe assim? Não deu certo, vai. Então, eu acho que, na verdade, se a gente for um pouco mais. Eu dou essa dica para todo mundo. Seja mais cara de pau. Seja mais, né? Tenta. Fala, oi, sou isso aqui, eu faço isso, minha formação é essa. Quer? Vamos tentar, beleza. Não, não quero. Obrigada. Beijo. Até daqui a pouco. Tudo bem. Né? E já teve gente que a gente mandou e-mail e não respondeu na hora, mas passou um ano, a pessoa respondeu. Nossa, isso é demais. Então, eu acho que se tivesse que dar uma dica aqui, seria carça a cara. Carça a cara. Carça a cara e Vai, vai. vai, faz. Não tem... Agora, vocês são nerds, né? Ou geeks Assumidos. né? Então, mas para quem tá interessado, né? Ficou interessado, opa, peraí, isso existe. E aí joga aqueles jogos assim bem simplesinhos de vez em quando, mas não é um jogador assim muito assíduo, mas ficou interessado na área. Vocês acham que a pessoa
tem que ser necessariamente um geek para poder traduzir, até mesmo games eletrônicos, né? Não sei, vocês já tiveram contatos com estudantes nessa área? Ah, precisa manjar, por exemplo, de programação? Foi até uma pergunta de um dos nossos ouvintes, né? Para poder entrar nessa área? Assim, se você tiver esse conhecimento, ajuda, mas não é pré-requisito, sabe? Uma pessoa que vai entrar como para traduzir jogos, sejam eletrônicos ou sejam analógicos, primeiro de tudo, ela tem que ter uma certa familiaridade com o produto, tá? No nível de usuário, sabe? Não precisa se conhecer a fundo, se você conhecer, claro, melhor, né? Mas conheça a nível de usuário, jogue algumas coisas, goste daquilo, porque você está trabalhando com entretenimento e, assim, você vai ter que, assim, tem uma noção de que aquilo foi feito para divertir as pessoas, então é legal que pelo menos você saiba, assim, o propósito daquele produto que você está traduzindo para uma outra língua, né? Mas, assim, basicamente, a pessoa tem que ser um bom tradutor, né? E tradutora, e conhecer também um pouco de como é que é tanto aquele produto quanto os produtos em volta, né, com produtos relacionados. Aí o resto vem com a experiência, né? Então não são pré-requisitos muito altos assim, sabe? Não é como você traduzir, vamos supor, vou traduzir texto sobre pesquisa sobre o genoma de não sei o que aí é legal você ter um conhecimento mais sólido, não só na língua, mas também na ciência, biologia, na engenharia, matemática, né? Não que você precise ser biólogo, engenheiro, matemático, mas que você tenha esse tipo de conhecimento. Mas no caso dos jogos, a gente não precisa ir tão longe, né? Você consegue mais com o pé um pouco mais perto da terra, né? Você consegue trabalhar com esse gênero, né, de texto também. O que acontece é que, no caso específico dos jogos analógicos, o mercado ele ainda é pequeno, ele está crescendo, mas ele ainda é nicho. Então, pode ser que a pessoa tente fazer uma prospecção de clientes e não consiga nada durante um bom tempo, né? Tanto que a gente não é o nosso tipo de tradução principal que a gente faz, não é essa, né? A gente gosta muito de fazer isso e a gente quer que mais colegas competentes estejam trabalhando nessa área. É uma coisa que a gente percebeu também, que tem isso não por a gente ter visto certas coisas, mas visto o trabalho dos colegas, mas o público consumidor dos jogos de tabuleiro, eles são extremamente exigentes. Toda vez que acontece algum erro, e infelizmente não são poucos, erros de tradução, ou traduções inadequadas, ou coisa que não faz sentido às vezes, né? O pessoal reclama com muita força, grita muito alto. É porque os produtos são naturalmente caros, né? A diferença, por exemplo, de um jogo eletrônico, você consegue fazer uma correção no jogo eletrônico muito mais rápido. No jogo de tabuleiro, por exemplo, você tem que fazer uma reimpressão às vezes. Isso demora, dependendo do tipo de jogo, demora até um ano, um pouco mais. Assim. Então, o pessoal fica muito irado. Né? E é um pessoal meio tóxico também. Eu lembro de uma história. Ai, meu Deus, mas agora eu não consigo ser muito específica, mas eu acho que vocês vão lembrar que eu acho que era. Não me lembro agora se era um jogo de RPG que tinha o lance da baleia. Um jogo de tabuleiro. Esse virou clássico. Lu, manda brasa. É clássico. Um jogo de tabuleiro. Porque esse é o fundo do poço, sabe? É o clássico porque é o fundo do poço. Eu não vou comentar aqui, mas eu sei da fofoca, porque eu conheço, né, um cara que trabalha com o Felipe Neto, que é um cara super geek. Enfim, já dei a dica. E que comentou no Twitter dele, né, quem traduz. Não é um produtor, entendi. Inclusive, mas quer pegar tudo para ele. Exato. Mas tudo bem, deixa quieto. Não, a ideia o lance é esse, na verdade. Tanto é que, de tanta gente gostar e de tanto a gente ver assim, certas incongruências no mercado, vamos falar assim bonitinho, né? A gente criou um curso, que já está na nossa segunda edição, de tradução para jogos de tabuleiro. Então, falar bonitinho para não tomar processo, né? Eu me abstenho de falar nomes e tudo mais. Mas foi nesse intuito da gente ver tantas bancadas, vamos dizer assim, que acabamos criando um curso para isso. Estamos na nossa segunda edição aí.
Participei da primeira, falando nisso. Falar nisso. Foi bem legal. Tá bem diferente o público do primeiro para o segundo, tá bem... O público do primeiro é mais... O segundo tá começando a conhecer, mas já tá assim, a galera já tá ávida. Eu era da galera que tava começando a conhecer, já joguei na minha infância, mas estava conhecendo. Mas realmente, a turma que vocês pegaram, assim, era o pessoal que já manjava muito do assunto, verdade. Agora a segunda turma tá mais assim, o pessoal mais comedido com a nerdice. Então, a gente tá levando isso para um mau caminho, pro lado negro da força, da nerdice. Mas, por exemplo, por desconhecimento, né, de que você precisa... Porque, assim, tem muita empresa que não acha que precisa de um tradutor bom, por incrível que pareça. Sim. Ele vai no preço, ele vai na fama, ele vai no youtuber, ele vai não, né? E foi o caso que aconteceu desse jogo brasileiro. E ele pegaram um entusiasta, youtuber, porque o cara enfim, gosta, grava vídeo sobre, e pensaram, eu acho que esse cara vai ser um bom... A Ilha do Tesouro, isso mesmo. Eu acho que esse cara vai ser um bom tradutor, porque ele manja de inglês, manja nada, ele manja nível técnico para... como jogador, enfim, né? A gente joga... Ele tem uma boa compreensão. Sim. Mas não é um tradutor, vamos dizer assim. Porque assim, você ler um texto técnico é diferente de ler um texto narrativo, enfim, são gêneros diferentes. Então, assim, você pegue o dado, role o dado, né? Pegue tantas cartas. Também não tem tanto segredo assim, só precisa de uma certa familiaridade, né? Claro. Então, por o cara ter um canal, ele ser famoso, aí tô fazendo aspas voadoras, enfim, chamaram o cara para esse projeto. E numa certa carta de um personagem, a descrição era que era uma pirata, não era, Ivar? E a descrição do personagem era um personagem feminino, ela era uma pirata, e o jogo é a Ilha do Tesouro, e aí tinha a descrição que a pele, ela tinha uma casca grossa, né? Ela tinha uma pele. Então, ela era uma personagem que era tão dura como a pele de uma sperm whale, que é uma baleia cachalote, né? Que tem realmente uma pele muito grossa, né? E aí o cara... A thick hide, isso mesmo. Aí o cara... que não se impressiona com nada, que você não consegue ofender a pessoa, né? Ela é durona. Que era a expressão que estava na carta em inglês. Era uma pirata, né? Enfim, o jogo é sobre piratas. E aí, com certeza absoluta, a pessoa jogou no tradutor automático, né? E você olha, o primeiro termo que aparece de sperm, aparece esperma. Só que sperm whale não é esperma de baleia, né? Um tradutor que já tem experiência não iria, com certeza, colocar esperma de baleia. Acho que no mínimo ia desconfiar, né? Porque o tradutor tem que ser meio desconfiado. Peraí, que lance é esse aqui? Vou pesquisar as duas palavras juntas para ver como é que fica essa combinação. E eu testei, viu, gente? Nem o Google erra. Então... Sabe de uma coisa, Renata? O Google Tradutor, ele tem uma fama que ele não merece mais, sabe? Ele tem uma fama que ele não merece mais. Ele está muito bom hoje em dia, claro, desde que a pessoa saiba usar. Lógico. Mas assim, ele não faz aquelas coisas absurdas que fazia até pouco tempo atrás, sabe? Eu dou aula, por exemplo, para o pessoal da pós-graduação aqui da USP, eu dou aula para eles de inglês técnico, para eles fazerem a prova de proficiência para entrar no mestrado, doutorado. Então, é só leitura, basicamente. Então, eu falo para eles, não tem problema nenhum em usar o Google. É só você, por exemplo, phrasal verb. Você não vai colocar give, vai se aparecer uma coisa, give up é outra coisa. Então, eu explico isso para eles. Então, se até uma pessoa que não é proficiente no assunto consegue entender, uma pessoa que faz inglês instrumental consegue entender, que é só basicamente leitura, você precisa de ter um cuidado com um produto tão caro, né, para você não cometer esse tipo de gafe. Então, ali faltou, por exemplo, pesquisa, a tradução foi na coxa, enfim, menos que na coxa, foi no tornozelo, não sei onde que foi. Você foi no dedão, e também não teve revisão nenhuma, né? Concorda? Que uma pessoa, se você passar pela mesma pessoa, você lê o texto de novo e fala, opa, o que é isso? Pirata, esperma, o que é isso? E já tem tudo, nada a ver, né? Faltou coerência, faltou, enfim. E aí, e uma segunda pessoa revisando, cadê? Será que o segundo revisor também não viu? Teve segundo revisor? E aí teve algum revisor, afinal?
E aí, o que que acontece quando chega o produto para o público? O público fala assim, pô, que qualidade tem isso? Se vocês não contratam um tradutor, não teve uma revisão, sai o serviço já ali tacado, né? Então, assim, você fala assim, perdeu a credibilidade no mercado. E aí, um produto tão caro cair nas garras de um público tão exigente é pedir para sair. É pedir para sair, não tem jeito. Foi essa experiência aí. Crianças, estudem. É isso aí. Estudem, estudem, estudem. Olha, nossa, eu tô adorando essa conversa. Mas a gente já está chegando no final. Ui. Então, vamos agora uma das nossas últimas etapas, que é o momento cultural. Então, ao final dos nossos episódios, sempre pedimos uma recomendação de livro, filme ou alguma outra coisa ligada à cultura do nosso convidado. Então, vocês poderiam deixar alguma recomendação aos nossos ouvintes? Vai daí, Var. Eu tenho algumas, tá? Tenho algumas. Coloquei várias aqui enquanto a gente estava conversando, né? Não, mentira, tá? Coloquei antes. Assim, ó. Com um livro, eu vou recomendar o seguinte. Tem um filme que estreou, acho que faz 1 ou 2 semanas, que é o Duna, né? E, então, assim, gente, eu imagino que a maioria do pessoal saiba, mas quem não sabe, o Duna foi baseado num livro, né? Escrito na década de 60, de ficção. Então, eu recomendo, quem viu o filme, pegue o livro, tá? Leia o livro e compare, porque tem algumas diferenças, assim, não em termos de história, mas em termos de fluxo narrativo e alguns recursos que foram utilizados tanto na linguagem do cinema quanto na linguagem da literatura, para que vocês consigam ter uma compreensão e fazer uma comparação entre como que o autor do Duna, Frank Herbert, né, tratou a história de um jeito diferente do Villeneuve, que foi o diretor. E que o filme, se eu não me engano, ainda não assisti, mas ele vai até a metade do livro, né? Então falta o que seria o final, a segunda parte da história, que parece que já foi até contratado para ser produzido nos próximos anos. Né? Que mais? Ó, jogos, estou jogando nesse momento, tem games aqui, jogos eletrônicos. Esse fim de pandemia, esperamos que seja o fim mesmo, para que a gente consiga sair logo, né, sem preocupação. Que é o seguinte, cara, estou jogando o Life is Strange, né? Saiu o Life is Strange, que seria o 3, o True Colors, e como eu não tinha jogado o 2, né, peguei para jogar o 2 essa semana, então estou gostando muito desse jogo. Eu tinha jogado o 1, já tinha adorado, tem uma técnica narrativa bem legal, porque depende de muitas escolhas que o seu personagem vai fazendo no meio do caminho. É tipo um RPG online? Como é que Não, você instala no seu computador. Ele não é online, né? O que tá. é online, assim, você compara, por exemplo, as escolhas que você fez com as escolhas que os seus amigos fizeram, né? Você consegue fazer isso. E tem também um jogo que também é do mesmo tipo, é feito pela mesma produtora, e que ele tem uma questão muito legal sobre a questão LGBTQIA, é o Tell Me Why, também, é do mesmo estilo, né? E ele é focado numa dupla de gêmeos, né? Que eram 2 meninas, e uma delas acabou virando um rapaz trans. E você começa a jogar e entender o ponto de vista desse rapaz e saber como é que é a experiência de uma pessoa trans, sabe? Para você, e assim, é tudo feito com, eles até consultaram algumas instituições, o dublador desse rapaz trans também é um dublador que é um rapaz trans, né? Então a própria produtora do jogo teve esse cuidado na hora de fazer todos esses detalhes, então que é máximo. muito legal também. Essas são as minhas dicas aqui. Show. Tá certo. E aí, Luciana? Bom, já que a gente estava falando de jogo de tabuleiro, quem ainda não joga, né? Hoje o tabuleiro moderno está bem diferente do jogo da vida, do War, né? Dos anos 80, 90. Então é só uma pesquisa rápida, você consegue ver alguns tipos de jogos. Tem card games, tem dice games, são jogos mais acessíveis financeiramente. Party games, né? Que você joga no churrasco com a galera.
quando a gente pudesse reunir mais assim, né, efusivamente. Mas para quem ainda não tem acesso a reuniões, tem a plataforma da Steam, né? É uma plataforma que você paga uma mensalidadezinha baixa e você tem acesso a vários jogos e pode jogar online com seus amigos. Tem grupos dentro da Steam também para jogar o Tabletop Simulator, né? Então é bem legal. Essa é a minha dica. Vamos nos familiarizar. Não acho que é porque, nossa, você começou a jogar Atari, por isso que você é nerd. Não. Para se tornar nerd é um pulinho, gente. É rapidinho. É só se interessar. Tô vendo que vocês estão querendo embarcar todo mundo no mundo nerd, né? A gente começou Sim. falando de Cat Tour, agora só jogos. O nosso... Não só jogos, né? O mundo nerd tem várias facetas, né? Então, com certeza. Mas vocês já querem começar a encampar todo mundo. Gente, bora jogar. eu É acho. legal, né? gente, é legal. Vai, aproveita. Tá? Hoje em dia o nerd também não é mais tão excluído quanto antigamente, né? Ufa. A gente era Isso é visto como os verdade. esquisitos, sabe? É. O pessoal esquisitão. Pô, você não curte sair, você curte ficar em casa lendo? Eu falei, curto, cara. Qual o problema? Qual que é o problema? Gente, A gente eu acho joga. que eu acho que eu era um pouco nerd, um pouco otaku também. Então. E aí hoje em dia eu falei, caraca, hoje em dia tá. Gente, essas crianças têm que ser mais felizes, entendeu? Exato. Porque tem vários nichos diferentes agora, esses shoppings. Não, mas de assim, hoje. mas assim, o geek otaku em você tá aí dentro, guardadinha, mas tá aí. Tá aqui. Eu deixei um pouquinho de lado, mas eu vi que estreou Cowboy Bebop, por exemplo. Eu falei, Olha acho que aí, o Cowboy live Bebop, action, né? Eu vi. E aí Saiu eu fiquei, hoje. gente, eu tenho que assistir. Eu fiquei Não, me hoje- coçando aqui. Eu já não assisto há muito tempo, mas já fiquei me coçando. Nossa, cara, hoje também tá começando. Bom, vou até dar mais uma dica de livro aqui, de série de livros também, porque hoje é a estreia. Manda. Nós estamos gravando esse podcast no dia 19 de novembro. Hoje estreia na Amazon Prime The Wheel of Time também. É uma série, verdade. uma série medieval, fantasia medieval, assim. Essa é uma série de 14 livros. 15 na verdade, aqui não é prequel. O autor morreu no 12º, tá? A esposa dele passou a história e os direitos para outro autor que pegou e continuou a série por mais 3 volumes. E assim, muito do meu inglês de literatura veio desse primeiro contato com essa série, sabe? Então, assim, eu li do primeiro até o 5º volume na versão papel, né, nos anos 90. Aí agora, um pouco mais recentemente, eu peguei todos os audiolivros, comecei desde o primeiro e fui até o 14º. Não aguento mais. Uau! Essa era a minha segunda dica, né? Não, essa era a minha segunda e última dica. Na verdade, era assim: continuem estudando de qualquer forma, né? Seja academicamente ou fazendo cursos livres, né? E crie um portfólio, né? Você tem as jams que acontecem no mundo todo, que é gratuitamente acontecem. Se você não quiser participar, baixa o jogo, tenta fazer, né? Vê como é que você saiu, tenta jogar. Tem muito print and play gratuito, se você buscar. Busque conhecimento mesmo, porque é uma coisa que ninguém tira de você. E, principalmente para o tradutor, especialmente, busque variado. Por exemplo, séries ou filmes que abordem mais de um... Eu não sei o que é essa sua referência. Cara, nem eu. Quem falou essa frase, busquem conhecimento, foi o ET Bilu, sabe? Quem? ET Bilu foi um hoax que aconteceu aí que o Danilo Gentili conseguiu desmascarar o cara. Era um cara que se passava por alienígena em algum lugar, aí acho que de Goiás. Ai, não precisava saber disso. Ai, gente, muito aleatório isso. Muito. Eu aprendi isso esse ano, tá? Mas a frase do ET Bilu era essa. O recado para a humanidade era esse que a Luciana passou. Busquem o conhecimento. Gente, eu nem sabia, mas busquem mesmo. E assim, para quem é tradutor, em várias áreas. Em várias áreas. Gente, eu tô com um PT Bilu na cabeça agora. Agora eu não sei nem de onde vem isso, mas depois eu tenho que conferir isso depois. Eu sou muito curiosa. Tá no YouTube, vocês descobrem isso aí, tá? A farsa do ET Bilu também tá lá, tá tudo lá. Era grávida de Taubaté? Essa eu sei. Não. Mais ou menos parecido. Tá, entendi. Ai, não quero saber. O ET Bilu é daquele homem do Ra, sabe? Aqueles charlatões assim que
Nossa, Ai, meu anos Deus. 90, sei lá. Anos 90 total, assim. Mas, Verdade. Revelou um pouco depois, mas enfim, é daquela laia. mas como a gente falou, busquem outras referências que sejam assim. Ah, eu só faço tradução de inglês. Tá, mas busque inglês de todos os lugares. Inglês não é, só tem um inglês, né? Um filme que eu gosto de comentar muito é o Snatch, que aqui no Brasil ficou Porcos e Diamantes, né? É um filme de 2000, se não me engano, do Guy Ritchie. E cada personagem, nossa, eu amo esse filme. Ai, E acho que eu cada sei. personagem, nossa, assista, cada personagem, eles falam todo mundo fala inglês, mas cada um fala um inglês diferente. Então, tem o inglês cigano, por exemplo, que eles moram que é do Brad Pitt, inclusive, meninas, meninos, e ele fala um inglês cigano, que é muito difícil de entender. E aí tem uma galera da Irlanda que tem uma outra parte não posso dar spoiler, mas que é da inglês, tem irlandês, tem americano, então eles misturam vários sotaques. E aí tem várias piadas, inclusive, porque as pessoas não entendem o que as outras estão falando mediante sotaque ou regionalismos, né? É um filme que eu me divirto só pelos diferentes ingleses que eles falam. Eu falo desse filme até hoje porque é muito legal. A edição é fantástica, é um filme divertido. Você fala, nossa, mas já acabou? É muito rápido, é muito dinâmico. Eu recomendo. Opa, várias recomendações aqui. Vai ficar difícil de anotar depois. Mas pelo menos no podcast você pode parar à vontade, né? É verdade. Então, muito bem, gente. Então, antes de ir aos agradecimentos, vamos ao outro momento de jabá. Né? Vocês podem divulgar o trabalho de vocês, Instagram, site, né? Como que entra em contato com vocês, como vocês também dão cursos, a galera vai querer se matricular, pelo menos para o ano que vem, já vai reservar lá o dinheirinho para Cat Tool, ou até para os jogos de tabuleiro também. Então, manda ver. Lu, você quer soltar o nosso institucional? Quer que eu solte? Como é que faz? Você que manda. Eu estou Bom, procurando aqui. o jeito mais fácil de encontrar com a gente é no nosso site, www.rook.net.br. A gente tem um perfil, que é esse o nosso projeto, tanto dos jogos de tabuleiro, que é meio que a nossa face mais conhecida, mas a gente também faz a produção de textos, a gente trabalha com outras áreas também do trabalho com idiomas, né? Fazemos composição de texto, de revisão também, uma variedade de coisas. A gente tem também os perfis nas redes sociais, a gente tem no LinkedIn, temos no Facebook também, temos no Instagram. Gente, em algum lugar vocês acham a gente. E o Ivar tem no Tinder. E o Ivar tem no Tinder. Parei com o Tinder, cara, então um pessoal muito esquisito lá, cara. Parei com isso. Parei, tá. Oi, Ivar, toda vez você fazia essa piada. Temos nosso meu, site, estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Cara, e o Ivar. Teve muita gente que ficou muito esquisita nessa pandemia, então o Tinder não tá legal, não, sabe? Sempre fiz essa piada. O que mais que a gente tem, Lu? Tem os nossos perfis, né? Tem o nosso perfil pessoal, onde não fala só de trabalho também, a gente mostra foto de cachorro, gato. Viu? Você foto de maçã essa semana, cara. E nós damos. Foi de maçã, eu vi a da maçã. E você só testou a câmera do celular, só isso. Isso, tá. E o meu é daquele simples ainda, não tem 3, 4 lentes, não, tem só uma. Tá? Aí. Ó, essa de baixo é a lanterna. E nós damos cursos por enquanto em 2 plataformas, né? Que é a Translator, né, 101.com.br e escola de tradutores.com.br. 2 empresas maravilhosas que se preocupam com a formação continuada dos tradutores, dos legendadores, dos dubladores, enfim, todas as pessoas que trabalham com idiomas. Procurem as 2 plataformas, Translator 101 ou Escola de Tradutores, que nossos cursos estão lá, né? Vocês procurem aí. Nós damos curso de Cat Tool básica, Cat Tool avançada, ou módulo 2, né, que a gente chama, e curso de localização de jogos também, e novidades para 2022, porque esse ano a gente está cansado e acabado. Só ano que vem. Quem não tá, uma reunião para fazer ainda, para resolver o que nós vamos fazer no ano que vem. Imagina. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu me diverti demais, aprendi demais também. Eu espero que os nossos ouvintes também aprendam pra caramba com vocês e se divirtam. E é isso. Muito obrigada pelo convite.
Quem tiver dúvida, quando sair o podcast, também pode mandar e-mail para a gente, ou entrar nos nossos perfis em rede social e mandar alguma dúvida, perguntar sobre curso. E nós que agradecemos. E sempre que precisar, nos chame para qualquer assunto, estaremos disponíveis. Até para aqueles que a gente não domina, cara, porque a gente adora enrolar também as pessoas, sabe? A gente tem umas técnicas aqui de enrolation, não temos não, tá brincadeira. Não temos não. Mas, assim... damos pessoal, assessoria geek também, damos assessoria... Opa! Damos, já dei assessoria para alguns blogs de nerd, que as pessoas me falam, pô, esse poder aqui de qual super-herói, esse é verdade? Onde que é? Já dei assessoria em relação a isso, gente. Pode me chamar também. Assessoria como geek. ser um geek novamente, né? Eu era um geek na infância, como ser um geek novamente? Exato. Pode chamar a gente. Tem um livro que eu traduzi que o título dele em português ficou Tudo que um Geek Deve Saber, né? Foi publicado pela editora Novo Conceito, é uma tradução legal, cara. Inclusive, eu até fiz um glossário para colocar no livro, né? Com todas as referências que o autor havia compilado, cara. Pessoal, assim, foi um livro legal. O pessoal da editora, quando me contratou, falou, tem aqui um livro que é a sua cara, né? Aí eu olhei e falei, sei, agora entendi. Mas, assim, como conheci os assuntos que estavam ali, foi um livro super legal, tranquilo de traduzir, né? E, assim, vendeu bem. Teve, acho que, mais de uma edição. Opa! Então, deu certo. Então, beleza, gente. Se você gostou desse episódio, comente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, e também nós temos o site diversilingua.com.br. Lá você também pode entrar no nosso grupo do Telegram e também dar ideias para temas de novos episódios, ok? Então, a gente fica por aqui e até a próxima.